e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e saúde. Olá, bom dia, uma excelente manhã de sábado. Hoje é dia 13 de maio de 2023. Manhã linda e fria de outono, céu claro, sem previsão de chuvas e a temperatura é de 8 graus. Isso mesmo, 8 graus. Está frio, manhã gostosa. E você que está em nossa companhia aí pelas ondas do rádio 100.9, você que está pelas nossas plataformas digitais, muito obrigada pelo carinho e pela sua audiência. Hoje, neste sábado lindo, gostoso e gelado, a nossa convidada é a doutora Francine Ubrich, que é anestesiologista, também trabalha com acupuntura, área da atuação no tratamento da dor. Isso mesmo, para você que está curioso, para você que tem as curiosidades em relação à anestesia, tem suas dúvidas, fique com a gente porque o papo é gostoso, o papo é interessante e a nossa convidada é muito simpática e muito falante também. Então fique com a gente porque você vai tirar todas as suas dúvidas. Doutora Francine, bom dia, seja bem-vinda. Que prazer lhe receber aqui. Bom dia ouvintes, bom dia Cláudia, prazer é meu de estar aqui. Que bom que você está aqui, porque assim foi sugestão da nossa audiência em relação para nós falarmos de anestesia. Mas antes da gente começar a falar desse assunto, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre você. Nasceu aqui no Paraná, é da terra? Da onde você vem, minha linda? Eu sou do interior de São Paulo, mas já faz 22 anos que eu estou aqui em Foz. Pronto, já é de Foz, Já então. sou de Foz. E eu formei em medicina, depois me especializei em anestesia, depois me especializei em acupuntura e no tratamento da dor. Então tudo isso vai se casando, né? Acupuntura, dor, anestesia. E aí hoje a gente trabalha nessas 3 áreas. Que bom. E por que escolheu medicina? Tem alguém médico na família? Eu desde pequenininha, tinha 7 anos, eu já gostava de cuidar dos outros, de ver, e eu falava que eu ia ser médica da Marinha. Aí depois eu cresci e vi que eu era muito insubordinada para trabalhar nas Forças Armadas. Eu não ia aceitar muito. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Daí eu resolvi fazer só medicina. E aí foi indo. No meio da faculdade, eu tive um probleminha de saúde, passei pela parte da dor, e aí eu comecei a gostar desse lado, de cuidar das pessoas que tinham dor. Eu vi que era interessante, e aí fui me especializando dentro da dor, entrei na anestesia, que é uma área também que trata da dor, daí dentro da anestesia tem uma área de atuação que é mais na dor crônica também, e aí uma coisa foi puxando a outra. Então foi por aí que veio a sua especialidade de anestesista. Eu sempre comento e converso, né, em relação de grupos de amigos, quando conheço um médico que trabalha com anestesia, eu sempre digo, depois de Deus é você, porque, vamos falar a verdade, liga e desliga um ser humano, né, é assim, um piscar de olhos, então tem esse negócio, não tem, doutora? É bem isso, o anestesista eu falo que ele é um médico completo, né, a gente tem que cuidar do paciente desde do antes da anestesia, no período pré-operatório, quando a gente conhece os pacientes, a gente avalia o grau de risco que ele vai ter, faz a consulta pré-anestésica e tenta explicar para o paciente a técnica que a gente vai fazer. Então, esse é o período de preparo, do pré-operatório. Depois, lá dentro do centro cirúrgico, a gente vai se integrar de todas as funções, porque quando a pessoa dorme, ela precisa dormir. A gente tira aqueles sinais de dor, os sinais de percepção, mas ela precisa continuar o metabolismo dela funcionando normal. A gente manter a parte hemostática dela direitinho. Então, para o cirurgião ter uma condição certa de operar, ideal de operar. Então, o anestesista precisa manter todo esse padrão e depois, como você falou, religar, né? Trazer de volta essa pessoa. Então, é isso que a gente vai fazendo. Então, a gente é o primeiro a ter esse contato lá no centro cirúrgico com ele. E o último, que quando ele sai, vai para a recuperação, a gente ainda continua esse cuidado. E depois tem alta ou para casa ou para o leito, né? Ou para a UTI, dependendo do tipo de cirurgia. Perfeito. E agora, a pergunta que não quer calar. Como foi descoberta a anestesia? Quem descobriu a anestesia? Como foi? A anestesia foi
descoberta meio que por acaso, assim, né? Porque foi através de um dentista que ele percebeu que quando ele usava cloroformo, quando ele usava, ele conseguia tirar, arrancar o dente, fazer sem o paciente sentir dor. Ele apagava e conseguia trazer. Antes, a anestesia era feita dava um pouquinho de bebida para o paciente, Sim. de deixar ele mais entorpecido para poder fazer. Então, ou amarrava o paciente. E aí, através disso, eles foram... Aí começou com essa parte inalatória, depois outras anestesias através de uso da cocaína mesmo. Eles injetavam a cocaína no paciente a nível de hack, e fazia também essa parte de paralisar. E aí foi aperfeiçoando e chegando hoje onde a gente está. Hoje a gente tem, assim, drogas, medicamentos, né? A gente fala drogas, mas são medicamentos super seletivos para determinados pacientes que têm um problema renal, paciente que tem um problema cardíaco. A gente já consegue trabalhar com medicações específicas para grupos especiais, com o menor risco possível. Então, assim, não existe nenhuma anestesia, nenhum procedimento cirúrgico que não tenha risco. O que existe é a estratificação desse risco e a gente direcionar para que esse risco seja o menos agressivo para o paciente. Perfeito, doutora. Explicando assim, a gente começa a pensar, né, a imaginar o que é um centro cirúrgico, porque lá entra todo tipo de pessoa, desde aquele bebezinho que tem um problema até uma pessoa idosa. Aí varia todos os seres humanos, com cada um com a sua particularidade, com suas doenças, com as suas comorbidades, né, com peso, e isso tudo influencia. Mas a pergunta é a seguinte: quais são os principais tipos de anestesia e como eles funcionam no corpo? Praticamente, a gente vai trabalhar com 2 tipos de anestesia. Anestesia geral e a anestesia regional, anestesia condutiva. Qual que seria a diferença entre as duas? A anestesia geral é tudo que a gente vai colocar o paciente para dormir. Ela pode ser desde uma sedaçãozinha leve. Então, por exemplo, aquele paciente que vai fazer uma endoscopia, que vai fazer um exame para tirar uma biópsia pequena, a gente faz uma coisa leve, ele fica respirando pelo próprio mecanismo dele, não tem intubação, até anestesia geral mais profunda para uma cirurgia cardíaca. Então, a gente trabalha, tudo que a gente está fazendo, tirando a consciência do paciente, a gente está trabalhando com anestesia geral. E a anestesia condutiva é aquela que a gente vai bloquear algum segmento específico do paciente. Por exemplo, a mãezinha que vai ter o neném, ela vai ficar o tempo todo acordada, ela não vai perder a consciência, ela vai ver tudo o que está acontecendo, e a gente vai fazer um bloqueio a nível da coluna dela, que é a raquianestesia, e vai anestesiar mais ou menos da região que a gente quer, que no caso da gestante vai ser ali no nível do umbigo para baixo, para ela poder ter esse procedimento seguro. A gente pode ter, por exemplo, um paciente que tem um trauma no braço. A gente pode bloquear aqui perto da região do pescoço, que é onde passam os nervinhos que vão inervar todo o braço, e para ele poder fazer a cirurgia só do braço. Não tem necessidade de eu fazer com que o meu paciente perca toda a consciência, que eu tenha que mexer com a parte pulmonar dele, respiratória, se ele vai fazer uma cirurgia na mão, uma cirurgia no ombro. Então, a gente vai determinar a anestesia caso a caso, que nem você disse, é uma parte que é individualizada, de acordo com o que o paciente tem, de acordo com o quadro clínico dele, se ele é cardiopata, se ele é nefropata, se ele é diabético, se ele é ansioso, se ele tem síndrome do pânico. Então, tudo isso influencia na anestesia. Então, a gente vai, no pré-anestesia, quando é eletiva, o que é a eletiva? Aquela anestesia que é preparada com antecedência, aquele procedimento que não chegou de urgência no hospital. Eu já ia perguntar isso. Que bom, doutor. Então, quando o paciente chega eletivo, ele vai fazer todo esse preparo anterior. Ele vai passar na consulta pré-anestésica, a gente vai avaliar os exames, ele vai internar e vai fazer chegar lá no centro cirúrgico já direcionado. Quando é urgência, o que é urgência? A gente tem 2 tipos, a urgência e a emergência. A urgência é aquele paciente que chegou no hospital, ele teve um trauma, mas ele ainda dá tempo da gente colher o exame, ele vai operar, mas a gente tem um período. E a emergência é aquele paciente que chegou já em estado grave no hospital, ele tem que ir direto para a sala cirúrgica. Então, cada paciente tem um tipo de atitude que a gente tem que tomar. Então, no paciente que é emergência, o principal objetivo ali é
não deixar ele perder a vida, porque a vida dele está ali já em perigo. Então a gente leva direto para o centro cirúrgico, a gente vai fazer os primeiros atendimentos e aí a gente vai colher os exames e vai atrás desse prejuízo, porque ele chegou sem ter tempo. O paciente que é uma urgência, por exemplo, uma apendicite, ele tem que operar, não tem como não operar. Mas a gente já tem um tempo para colher os exames, para ver como ele está, para poder direcionar. Então, o perfil do paciente vai ser individualizado conforme a situação clínica dele. Ah, então é assim que funciona. Tipo, chegou lá, sofreu um acidente, né? Tá todo arrebentado. Chega, vai direto para a sala de cirurgia. Aí lá dentro é feito o procedimento, até mesmo pela experiência também, né, doutora? Isso, aí vai fazendo tudo junto, né? Nessa emergência, enquanto a gente já vai induzindo anestesia, já a equipe já está colhendo o exame, o cirurgião já está operando, porque às vezes tem um trauma grave, um trauma na barriga, um trauma no cerebral. Então vai fazendo tudo junto ao mesmo tempo para poder prevalecer a tentativa de salvar a vida desse paciente. E aí, quando dá tempo, a gente faz já isso lá no pronto-socorro. Então, o paciente que ele chegou, ele sofreu o trauma, quebrou um braço, quebrou uma perna, tem que operar, é uma fratura exposta, mas ele não está em risco de vida iminente. Então, esse paciente a gente já faz tudo anterior, que ele chega mais preparado no centro cirúrgico. Perfeito. E aquele que é eletivo, eu vou fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia de amígdala, vou fazer mesmo uma fratura, mas é uma fratura que está estabilizada, que eu já quebrei, vai demorar uns 3, eu estou engessado, vem. Então, esse é feito tudo com mais calma, com todo o preparo ambulatorial, né? Aí tudo com respaldo de exames, né? Tudo com respaldo não só de exames, como de diretrizes, né? Então, a gente tem assim, para tudo hoje na medicina, a gente tem diretriz. Então, a gente tem risco cardiológico. Então, todo mundo que vai operar, ele vai receber uma notinha. Então, ele vai ser asa 1, asa 2, asa 3, asa 4, conforme a cardiopatia dele ou não ter cardiopatia. Então, todo mundo tem uma notinha. Isso vai deixando a cirurgia menos arriscada ou mais arriscada. O paciente hoje que tem apneia do sono, a gente também vai estratificar esse risco dele. Então, a gente vai ter um questionário que chama Stop Bag e vai poder estratificar esse risco. E assim para tudo, para o diabetes. Então, no pré-anestésico, o anestesista já vai fazendo isso e vai... O que esses guidelines fazem? Eles vão dando diretrizes para a gente saber qual é a chance que o paciente tem de complicar, de necessitar de uma UTI no pós-operatório, de necessitar de uma transfusão sanguínea. Então, a gente vai fazendo essa estratificação e tentando colocar esse paciente num setor de risco. Não quer dizer assim que aquele paciente que seja mesmo que ele tenha um risco grave, não quer dizer que vai dar errado, quer dizer que ele tem uma chance maior. A gente tem que se preocupar até mais com ele, garantir, prevenir, né? Isso, reservar uma UTI para o pós-operatório. Então, a gente faz de uma forma mais orientada para um paciente grave. Aquele paciente que é jovem, que vai fazer uma cirurgia simples. Então, esse paciente é um paciente que provavelmente ele vai ter menos chance de ter essa complicação. Mas também não quer dizer que a gente não vai cuidar dele, porque ele também pode ter essa complicação. Sim. Ele pode ter coisas que são inesperadas. Uma coisa que sempre perguntam pra gente assim: doutora, eu fui fazer a consulta e não fizeram o teste de alergia em mim. Então, isso é uma coisa que tem muito nos pacientes. Eles acham que vão no pré-anestésico e vai ter um teste de alergia. E não existe teste de alergia. Então, o teste de alergia, ele funciona assim: se o paciente já tem a alergia, se o paciente já tem algum componente que é mais fácil dele desencadear. Mas se você faz o próprio teste pode ser o start. Ele não tinha antes e aí, a partir daquele momento do teste, ele faz. Então, o que a gente sempre explica é assim: se der algum problema de choque anafilático, se der algum problema alérgico dentro do centro cirúrgico, o paciente vai estar o tempo todo monitorizado. A gente vai estar com todos os respaldos, todos os equipamentos para cuidar dele nesse choque anafilático, para cuidar. Então, ele vai estar assistido. Então, isso é importante, porque a gente não tem controle de ninguém, mesmo o paciente que nunca teve nada, a qualquer momento ele pode desenvolver uma alergia e pode fazer um choque anafilático.
Aquele que já teve, ele tem que evitar de entrar em contato com a medicação ou o que desenvolveu o choque. Então, é a monitorização que é importante. Você está dentro do ambiente seguro, com uma equipe preparada, para cuidar disso, se isso acontecer. Quando você tem isso, mesmo que aconteça, geralmente o desfecho vai ser favorável, você vai ter uma recuperação, você vai ser cuidado e vai ter a possibilidade de sair bem dessa complicação. Eu sempre falo que para morrer não é tão fácil como as pessoas acham que é, né? Principalmente ouvindo a doutora falar, e quando a gente vai numa consulta que você está com um profissional sério, antes da consulta, você recebe um formulário. E é nesse formulário que você deve ser o mais sincero e verdadeiro possível. Porque tem muita gente que vai lá e até para evitar talvez um constrangimento, ou pelo fato que habitua a não falar a verdade. Eu não vou falar isso, por que eu vou contar isso? O médico vai pedir tal exame para mim e eu nem vou fazer porque tá tudo bem. Então a importância de, naqueles relatórios que é passado para a gente antes da consulta, ser o mais verdadeiro possível, né, doutora? Exatamente. Ali a gente fala assim, a gente vai direcionar o seu tratamento com aquilo que você oferecer para a gente de informação, né? Sim. Então, se você já fez uso de alguma medicação, legal ou ilegal, se você está tomando algum remédio controlado, se você está fazendo algum remédio para emagrecer, então as pessoas, é o que você falou, não vou contar que eu estou tomando. Só que às vezes naquela formulazinha do remédio para emagrecer, tem alguma coisa que faz seu coração bater mais forte, tem alguma coisa que faz seu hormônio da tireoide funcionar diferente. Uhum. Então, qualquer informação que você tiver, é importante você falar para o seu anestesista, porque ele não está ali para te julgar se você está certo, isso não é nossa função, tá? A gente está ali para cuidar de você. Então, tudo que você puder falar, na hora que a gente entrar no centro cirúrgico, é uma informação importante, porque às vezes você está fazendo uso de qualquer coisa nesse sentido, e chega lá dentro, a gente faz uma medicação e começa a ter uma alteração e a gente não sabe por quê. E depois você vai descobrir, sim, ele estava usando tal coisa, sim, ele estava tomando tal remédio. Então, para a gente poder prevenir, tratar e cuidar, a gente é necessário que seja igual um computador, a gente tem que ser alimentado das informações. Porque aí as chances de que algo dê errado e que o profissional saiba o que está acontecendo verdadeiramente com aquele paciente, vai disso, né? De ser o mais honesto possível nessa hora e contar tudo para o médico, né? É chegar lá e abrir a caixa de ferramentas e contar. Não tem aquelas pessoas que bebem para o final de semana, sexta e sábado, e daí quando tem lá, você bebe, coloca não, só socialmente, mas a vida social do rapaz ou da dona moça lá é bem agitado, final de semana, bebe todo final de semana, sexta, sábado e domingo. Isso também faz a diferença na hora da anestesia, doutora Francine? A gente tem assim, toda pessoa que faz um uso mais de álcool, ele tem a parte hepática dele com a enzima, metaboliza mais rápido as medicações, né? E por outro lado, pode ter algum problema mais específico ligado no fígado e o contato com a anestesia fazer uma hepatite medicamentosa, né? Uhum. Tem que saber, então, se essa pessoa ela tem esse perfil mais forte de bebida, a gente pede para colher as enzimas hepáticas, né? Para a gente ver como que esse fígado está funcionando. Então, é importante sim por isso. Porque aí se fez os exames, o fígado está funcionando tranquilo ainda, está tudo bem, então não vai ter alteração. Se a gente detectar que tem alguma inflamação no fígado, que tem algum grau de esteatose, a gente tem que tomar mais cuidado com a medicação. Hoje a medicina, a parte da anestesia, ela funciona de duas formas importantes. A gente tem medicações, que nem eu te disse, que são bem específicas, que a gente chama de medicações de ação ultra rápidas, que a gente não tinha antes, né? São medicações que eu consigo, através de bombas de infusão, direcionar com o peso, com a altura do paciente. Ele dorme rápido e acorda rápido. Ela circula no sangue e quase não passa pelo fígado, pelo rim. Então, são medicações bem específicas para pacientes mais selecionados. E a gente tem também outra coisa que ajuda bastante, que é a monitorização. Então, hoje, assim, um paciente que vai ser anestesiado, ele vai estar o tempo todo controlado. Como que está o coração dele, o tanto de ar que está entrando, o tanto de gás anestésico que está entrando, que está saindo desse pulmão,
A gente controla o tanto que ele está relaxado, o tanto a consciência dele no intraoperatório, se é uma anestesia geral. Então, a gente tem vários monitores especificando isso para a gente. Então, o tempo todo que ele está na sala cirúrgica, em nenhum minuto ele fica descoberto. Então, a gente consegue ver. Se é uma cirurgia maior, a gente passa até para o que a gente chama de monitorização mais invasiva. Aí a gente vai colocar alguns catéterzinhos até dentro da artéria, dentro da veia, para medir a pressão dentro do coração, o tanto de líquido, o tanto de hidratação que ele está recebendo, como que está essa pressão. Então, isso dá informações assim muito específicas e acompanhada no tempo real do paciente. Então, a gente consegue ir trabalhando e corrigindo o que a cirurgia, o que o procedimento vai trazendo de deplação para esse paciente. Então, isso é importante. Isso a gente não tinha há 50 anos atrás. Essa é uma das perguntas que eu ia lhe fazer em relação aos avanços tecnológicos e como o campo da anestesia ganhou com isso. Principalmente, eu acho que nos últimos 10 anos, né, doutora? Quando no início da anestesia é uma especialidade relativamente nova, então o que acontecia? O anestesista, ele ia fazer anestesia, ele tinha que colocar a mão no pulso do paciente e colocava o estetoscópio no peito do paciente, ficava escutando o coração bater, se fizesse uma arritmia, e colocava aqui a mão no pulso para sentir o pulso. Misericórdia. Era assim que funcionava. Até quando isso, doutora, mais ou menos? Eu acho que vamos colocar assim, que de uns 15 anos para cá, a anestesia deu um boom na parte de tecnologia, sabe? Então, hoje ainda tem muito mito que a gente escuta da época. Fez anestesia e não aguentou. Porque no começo mesmo, a anestesia era feita na Santa... Não tinha o médico, vamos colocar assim, a especialista, quem fazia era a irmã. Então, o médico anestesiava, ia fazer a cirurgia e a irmã ficava tomando conta, não tinha essa monitorização. Então, tinha mesmo... aí ficou todo esse mito em cima, né? Evoluiu, mas ficou essa carga em cima. Ele morre na anestesia. Hoje, a gente tem, assim, um controle muito grande da anestesia. É muito difícil um paciente vir a óbito pela anestesia, tá? Ele vem a óbito, às vezes, na UTI, pelo quadro clínico, pelo tipo da cirurgia, pelo paciente. Infelizmente, a gente não consegue salvar todo mundo. Mas um paciente rígido, um paciente dentro da normalidade, ou doente mais controlado, então ele tem uma estada boa dentro do centro cirúrgico, de controle, de reposição, de eletrólitos de sangue, do que ele tiver necessidade. Perfeito. Doutora, ouvindo a senhora falar em relação a pessoas que dizem, fui fazer uma cirurgia, não aguentou a anestesia. Como que funciona no geral? Por exemplo, eu gostaria que a senhora fizesse a diferenciação entre anestesias para uma cirurgia de coração, para uma cirurgia, por exemplo, que é mais rápida, que é essas que se é feita a laser, por exemplo, para tirar a vesícula. São os mesmos tipos de anestesia, o mesmo método, ou como é que funciona? É que nem a gente comentou antes, né? Vai depender muito do paciente. Hoje, a anestesia é um processo totalmente individualizado, tá? Então, eu não tenho uma anestesia para o coração, uma anestesia para tirar a vesícula, uma anestesia para fazer plástica. É lógico que sempre tem os métodos que são mais tranquilos, que o cirurgião prefere, mas a gente vai direcionar pelo quadro clínico do paciente. Então, eu posso fazer, por exemplo, o paciente vai fazer uma retirada de próstata, tá? É um procedimento relativamente tranquilo. Só que é tranquilo, só que pode ser feito tanto numa pessoa de 60 anos como numa pessoa de 90. Então, eu vou pegar esse meu paciente e vou poder avaliar. Esse paciente tem 60 anos, ele é rígido, ele não tem nenhuma doença, ele só está com esse problema na próstata. Então, eu posso trabalhar com ele com bloqueio, com uma coisa tranquila. Né, tranquilo assim que eu falo, mas específica só para a próstata, não tem que me preocupar com o quadro clínico dele. Perfeito. Eu pego aquele vozinho de 90 anos que está tomando anticoagulante, que já fez... Toma remédio para pressão alta. Já fez 3 cateterismo, tem stent no coração. Aí eu vou ter que me preocupar não só com a próstata, eu tenho que me preocupar com o quadro clínico, porque ali na hora o quadro clínico vai ser mais importante do que mesmo a próstata, porque eu vou ter que cuidar desse coração, tenho que cuidar desse diabetes, tenho que cuidar dessa pressão alta, e aí eu vou especificar a minha anestesia
para poder tratar isso com a melhor segurança possível. Perfeito. E para fazer tudo isso, cuidar dessa forma em geral, que eu vejo que a anestesia não é só o que a gente, quando deita lá naquela caminha estreita, também não sei por que inventaram aquele negócio desse tamanho, a gente deita lá e diz, meu Deus, esse negócio é muito estreitinho, né? Podia ser um pouco maior aquela cama, mas eu acho que é pela movimentação dos médicos ao redor, é uma caminha menor, né? Mas enfim, a pergunta não é essa, a pergunta é, doutora, a gente vê que é um trabalho muito amplo de anestesia, não é só colocar, quando coloca aquele catéterzinho aqui, ou aquele negócio que vai colocar na boca da gente, no rosto, e diz assim, ó, respira, eu vou contar até 10 ou até 5, e aí você vai dormir. Aí você vê 1, 2 e aí acorda e tudo já aconteceu. É muito mais amplo que isso, o cuidado é muito grande, se entende-se, né, agora conversando com um profissional, o quanto um anestesista trabalha na cirurgia. Ele fica o tempo todo atento, alerta a todos os sinais vitais do paciente que está ali. É uma equipe de anestesistas ou é um único anestesista que faz tudo isso ou ele tem ali um auxiliar? A gente depende da cirurgia também, tá? Uma cirurgia de grande porte, geralmente a gente acaba até, pelo menos no início, é muita coisa para fazer, a gente acaba sempre trabalhando em 2. Uma cirurgia de pequeno porte, o anestesista com auxiliar de enfermagem consegue conduzir. A gente tem assim... Hoje, por exemplo, o anestesista ele tem que fazer 6 anos de medicina, depois ele faz mais 3 anos de especialização e depois ele não para de estudar nunca, 9 anos. 9 anos. 9 anos estudando. 9 anos. Então, a gente... e depois, assim, isso o básico, né? O básico. Depois você vai se especializando. Então, você pode fazer dentro da anestesia... anestesia de grande porte, anestesia pediátrica, anestesia para cirurgias cardíacas. Então, você vai se especializando. Hoje, na clínica que eu faço parte, que é a Clínica Sense, a gente trabalha com 23 anestesistas. Então, a gente qualifica, todo mundo é qualificado, todo mundo tem hoje a gente tem as sociedades que regem a gente, né? Então, a gente tem a Sociedade Brasileira de Anestesia, a Sociedade Paranaense de Anestesia. Então, todos os membros fazem parte dessa sociedade, todo mundo tem título. Então, dentro da clínica, a gente preconiza sempre esse grau alto de embasamento. Então, não vai fazer parte da nossa equipe. Um recém-formado. Ele pode ser recém-formado. Não tem recém-formado que seja ruim, não. Desde que ele esteja qualificado. Sim. Tá? Ele tem que ter feito a prova, ele tem que ter Não, eu digo recém-provado ser médico. 6 anos de medicina e entra. Não. Ele tem que ter título, tem que fazer parte da sociedade para poder fazer a anestesia. E não é porque é uma irmandade, mas é porque é uma seriedade muito grande. É porque é uma seriedade. A gente precisa trabalhar com todo mundo tenha a capacitação de poder assistir o paciente, tá? E aí, dentro dessa equipe, a gente trabalha, cada anestesista cuida da sua sala. Então, isso é uma coisa da Sociedade Brasileira de Anestesia. Então, você faz anestesia e cuida da sua sala. E aí... a gente, se tiver necessidade, lógico, tive uma emergência, o colega sempre assiste o outro, sempre. Então, assim, é um trabalho de equipe, né? Não é um trabalho individual, onde eu faço a minha anestesia, eu sou responsável e não quero nem saber o que está acontecendo do meu lado. Sim. Então, a gente está sempre trabalhando junto e está sempre se atualizando junto, né? Então, o tempo todo, a gente tem o cuidado de trazer cursos, de trazer atualizações, para a gente estar sempre buscando o que tem de mais importante para manter o paciente bem, né? Principalmente numa cidade grande como a nossa aqui, né? Que tem aí, eu imagino quantas cirurgias são feitas diariamente e um profissional, então tem que ter bastante profissionais até para atender a demanda que é grande, né? De muitas cirurgias, tem cirurgias oncológicas aí que levam 5, 6, 7 horas cardíacas, né? Tem também aquelas cirurgias que são feitas na cabeça que a pessoa fica acordada e fazendo a cirurgia, conversando e anestesiada, não sentindo dor. Eu fico imaginando o grau da complexidade de estar ali. Então, precisa ter muitos profissionais e todos eles com um entendimento grande na área, porque as chances de dar errado também daí seriam grandes se não tivesse o conhecimento, né, doutora? Com certeza. O que permite que seja feito tudo isso é você estar capacitado, né? A educação continuada. Então, não adianta
só você formei e conseguir o título e não continuar estudando. Então, o tempo todo você tem que estar se capacitando. Na medicina, isso em qualquer área, né? Não é só na anestesia. Sim. Então, a gente está sempre o tempo todo correndo atrás de conhecer as coisas novas, de buscar em congresso, em buscar em cursos, o que está aparecendo de novo a nível de Brasil e de mundo, né? E acontece hoje, graças a essas monitorizações que a gente comentou, as medicações que são muito específicas, que a gente consegue fazer isso, de fazer uma cirurgia cerebral, que o cirurgião ele precisa delimitar o ponto doloroso ou o ponto que o paciente tem um tremor, ele precisa estimular ali e precisa que o paciente responda. Então, com as medicações, graças a esse avanço, a gente consegue colocar. Aí tem outras cirurgias onde o cirurgião precisa trabalhar muito perto de um nervinho, que é um nervo importante, que se lesar tem problema. Então a gente consegue trabalhar com monitorização, o paciente ele está dormindo, mas sem mexer no nervo, o nervo continua funcionante. Então eles conseguem, o cirurgião na cirurgia consegue fazer a estimulação desse nervo e o nervo responder. Mas olha, então são coisas assim. Que coisa maravilhosa, imagina, você tecnologia... derrubou o ser humano, mas aquele nervinho em si está trabalhando, está ali, está então, funcionando. hoje a gente tem essa neuromodulação, então a gente tem várias possibilidades conforme a necessidade do paciente. Graças à evolução, né, doutora? Todos esses estudos dentro da evolução da medicina, dos medicamentos, né? E também do profissional que vai estudar e vai buscar esse conhecimento. Mas me diz uma coisa, doutora, tem alguém, por exemplo, tem algum tipo de paciente que não pode receber anestesia geral, não pode ter anestesia? Como é feito com esse paciente? Existe algum ser humano que, tipo assim, eu não posso ser anestesiado porque se eu for anestesiado eu morro? Não dessa forma, mas pode chegar assim, o paciente, por exemplo, a gente sempre vai ter que fazer o custo-benefício. Um paciente que tem uma cardiopatia severa, o coração, geralmente ele tem que bombear com uma pressão. Aí, vamos supor, o normal seria em torno de 70%. Esse paciente tem 25%. Então, qualquer anestesia, qualquer medicação que a gente for dar para esse paciente, esse coração não vai conseguir manter essa força. Então, ele é um paciente gravíssimo, tá? É um paciente que a gente deve evitar de fazer qualquer procedimento nele. Se precisar, tem que ser muito bem falado com a família, ele tem que ser muito bem monitorizado e a chance aí dele ter uma complicação é grande, tá? Sim. Então, esse paciente é um paciente de alto risco. Mas aí vai depender muito, por exemplo, se esse paciente ele tem que fazer uma cirurgia de urgência. A gente não tem como, todo paciente pode receber anestesia, tá? O que aumenta é a chance de complicação conforme o quadro clínico que ele tem. Então, por exemplo, esse paciente do coração, se ele tiver que fazer uma anestesia geral, vai ser mais delicado para ele. A gente vai ter que escolher bem a medicação, fazer com muito cuidado e mesmo assim tendo uma chance muito grande dessa complicação. Mas se esse mesmo paciente tiver uma fratura no punho, a gente consegue bloquear só aquele pedacinho do braço e com uma repercussão menor para o coração. Então, esse paciente, a anestesia que ele vai receber vai depender do que ele precisa operar e do que ele tem de patologia de base. Então, com essas duas coisas que a gente vai fazer essa estratificação de risco, tá? Mas não existe paciente que não possa receber anestesia. Existe paciente que tem um risco aumentado quando recebe a anestesia. Um paciente que é pneumopata, tem um problema muito sério de pulmão, tem fibrose cística, vamos supor, que é uma doença que destrói todo o pulmão. Então, o que acontece? Esse paciente, se ele tiver um apendicite, para ele, embora não seja a técnica hoje de escolha, vai ser muito melhor, às vezes, fazer uma apendicite aberta, com um corte, do que fazer por vídeo. Porque por vídeo exige que eu faça uma anestesia geral. Aberta, eu posso fazer um bloqueio. Posso fazer como na grávida, bloquear só aquela região do abdômen. Então, vai depender muito do paciente e do quadro clínico dele. Mas todo paciente pode fazer anestesia, tá? Aí tem que ser um consenso entre risco, benefício, necessidade, família e médico titular. Então, é isso sempre que a gente busca para poder chegar num ponto final.
Perfeito, muito esclarecedor, porque a gente ouve as pessoas falando, né? Ai, olha, eu não posso fazer anestesia porque, né, tenho a alergia, ou porque simplesmente não posso, porque tem um quadro clínico que não me permite anestesia. Não é bem assim que funciona, então. Não, uma coisa comum que a gente tem, Cláudia, assim, hoje que também é o paciente que tem alergia ao látex, né? Então, o paciente que não pode entrar em nada antigamente ele fazia um quadro de anafilaxia muito severo, e aí o que acontece? Hoje a gente já tem quase todos, a gente tem uma sala no centro cirúrgico, quando o paciente tem esse tipo de alergia, a gente já prepara uma sala toda para receber esse paciente. Então, é um paciente que vai ser feito no primeiro horário, é um paciente que todo o material dele vem isento de látex. Então, era um paciente que antes dava muito trabalho e hoje a gente consegue trabalhar ele com menos chance de ter uma intercorrência. Mas o que tem que ficar claro sempre para o paciente é isso. A chance é sempre menor, mas ela existe. Sim. Então, quando a gente a gente conversa de forma clara assim, com o paciente, com o familiar, e explica certinho, então não fica essa dúvida. Porque eu não posso falar, olha, você tem alergia ao látex, a gente vai preparar tudo e você não vai ter intercorrência nenhuma. O que eu posso falar para o paciente é isso, você tem alergia ao látex, eu vou fazer, sua cirurgia vai sair no primeiro horário, porque não vai ter menos partícula de látex no ar, a gente vai fazer a sala toda voltada, porque a gente chama de látex free, então vai ser tudo látex free, mas o seu organismo, ele já é um organismo mais sensibilizado. E aí, junto, conforme a patologia, conforme a necessidade, a equipe, o paciente, o familiar, a gente vai decidir junto. Vamos fazer, não vamos fazer, precisa fazer, não, quero esperar, quero fazer. E aí todo mundo assume essa responsabilidade de forma conjunta. Perfeito. Agora são exatamente 8 horas e 36 minutos. Está passando muito rápido. Nós temos ainda milhões de perguntas para fazer para a doutora Francine. Para você que está nos acompanhando aí no carro, para você que está nos acompanhando também aí pelo nosso portal de notícias, pelos nossos aplicativos, não fica preocupado se você não pegou a entrevista na íntegra ou não vai conseguir ouvi-la toda, porque ela fica gravada depois lá na nossa rede social, vai também para o nosso canal do YouTube e também lá no nosso portal de notícias. Então, você vai ter uma chance de assistir ou ouvir essa entrevista. Agora, se você puder nos acompanhar, fica com a gente, porque nós vamos num intervalo rapidão e a gente volta já. Só para a doutora tomar um pouquinho de água e a gente vai voltar falando ainda um pouquinho de anestesia, mas a gente quer falar de acupuntura e também da atuação no tratamento da dor. Você que tem aquela dor no joelho insuportável, você que tem uma dor aí que não passa de jeito nenhum, você já foi até no centro de macumba para ver se resolve e não conseguiu, fica com a gente, porque eu sei que diz que a doutora tem um tratamento específico, tem conhecimento, e depois de tudo que ela já contou pra gente, olha, eu acredito que ela realmente vai fazer acontecer aí se você tem essa dor que não passa nunca. Fica com a gente que a gente volta para contar para você como funciona. A minha entrevista de hoje no Medicina e Saúde é com a doutora Francine, ela que é anestesista e está aqui junto com a gente para tirar todas as suas dúvidas. Fica aí que a gente volta já. Estamos apresentando Medicina e Saúde. Clínica de Olhos Dr. Franco, sua saúde é seu melhor prazer. Clínica de Olhos Dr. Franco, uma história de vida com você. Cuide da saúde dos seus olhos, a vida é como você a vê. Clínica de Olhos Dr. Franco. Clínica de Olhos Dr. Franco, Rua Antônio Raposo 406, Sala 604, Edifício Marajoaras. Telefone 3523-7763. Você está preparado para conhecer o novo, se surpreender e se apaixonar? O Cassino del Este está de casa nova, trazendo um novo e exclusivo conceito de entretenimento, mas com a tradição do atendimento de excelência. Novas máquinas de jogos de última geração, lindas e super dinâmicas. Um novo bar com deliciosas opções. Cassino del Este, agora no piso térreo do Shopping del Este. Atendimento das 10 da manhã à 1 da madrugada com transporte gratuito. Venha conhecer as novidades do Cassino del Este. Informe-se pelo 45 98821 9204.
Termina hoje a promoção Dia das Mães Ganhe um Óculos Ótica Samir. Na compra de um óculos completo, que é armação e lente, ganhe o segundo óculos. Ou seja, você compra seu óculos e ganha o segundo para você presentear quem você ama. Ótica Samir, uma rede certificada Transitions especialista. Ótica Samir, a visão que faz sorrir. Procurando um carro novo e de qualidade? A Autofoz Peugeot tem a solução. Novo 208 Like está pronta entrega a partir de 69.900 e você pode garantir o seu agora mesmo. Mas atenção, são poucas unidades disponíveis. Ligue agora mesmo para a Autofoz Peugeot e garanta o seu, ao lado da Autofoz Fiat. Surpreenda sua mãe com o presente que ela sempre mereceu. Apresentamos a você a solução perfeita da Foz Star Calçados. Dê à sua mãe o que ela realmente merece. Sapatos novos da Foz Star Calçados, com preços a partir de R$ 29,99. Você pode escolher entre uma variedade de modelos incríveis que deixarão sua mãe ainda mais linda e elegante. Foz Star Calçados, a estrela da Vila Portes. Ponto do Fogão. Sempre a melhor solução. Tudo em peças e acessórios para bares, lanchonetes, hotéis e utensílios domésticos. Bebedouros comerciais, queimadores e grelhas para fogão. Super promoção em linhas de carrinhos para churros, churrasco grego, espetinhos e cachorro-quente. Condições especiais de pagamento e ótimo atendimento. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela, 449, fone 3028-9308, ao lado da Casa Vitória, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. 8h41. Estamos de volta. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, são 8h41 e eu estou aqui com uma entrevistada super especial, é a doutora Francine, ela que atua então como anestesista, está aqui tirando todas as dúvidas da gente, trazendo também, eu acho que um pouco de conhecimento para a gente que nessa área tem tantas dúvidas, tem tantas perguntas e é importante a gente saber que na hora que você está lá deitadinho, desligado, tem uma equipe que estudou muito, é uma equipe que está muito preparada para te atender e trazer você de volta com muita segurança. E falando em segurança, doutora, eu gostaria de saber quais são os procedimentos de segurança que a doutora e toda a equipe de anestesistas seguem durante a administração da anestesia. Como que funciona isso? Hoje em dia a gente tem o protocolo de anestesia e de cirurgia segura, né? Então, toda vez que o paciente entra no hospital, ele já é colocado nesse protocolo de forma desde a hora que ele chega no hospital. Então, quando ele entra no hospital, ele já vai receber uma pulseirinha, se ele tem alergia, se ele não tem, ele já vai, se tem risco de queda, se não tem. Então, desde o preparo lá no pré-operatório, até a hora que ele chega na sala cirúrgica. Quando ele chega na sala cirúrgica, às vezes o paciente até, eu já tive queixa assim, mas todo mundo me pergunta isso, mas isso, o ser repetitivo é a chance que a gente tem para não deixar acontecer o erro, né? Então a hora que ele chega na sala de cirúrgica, novamente a gente vai perguntar aonde vai ser a cirurgia, se tem alergia, mesmo que isso já foi perguntado várias vezes por várias pessoas diferentes. Então tudo isso faz parte de um processo que a gente chama de checklist. É garantir que o paciente é o paciente mesmo, então o nome do paciente, tudo isso ainda ele está acordado, né? Então a gente pergunta o nome dele, pergunta o lugar que ele vai operar, a cirurgia que ele vai fazer, checa se está tudo certinho os exames, checa. Antes dele chegar na sala, a checagem da anestesia, do carrinho, do processo, todo já foi feito. É obrigatório por lei, então a gente não começa um procedimento se esse paciente não estiver na sala. Um aparelho que vai cuidar do coração dele, que é o cardioscópio, um que cuida da parte da pressão dele, então se a pressão vai estar boa, vai ficar medindo a pressão durante todo o tempo. Um outro aparelhinho que cuida se
ele está respirando certinho, que é o oxímetro que a gente coloca no dedo, que ficou mais famoso agora por causa do Covid. Então, o capnógrafo, que é que mede o tanto de ar que está entrando no pulmão, o tanto de ar que está saindo. Então, todas essas preocupações a gente está tendo, o paciente não está nem percebendo, mas a gente já está fazendo todo o checklist, já está sendo cuidado. Se durante esse processo alguma coisa aconteceu, o aparelho quebrou, o aparelho não está funcionando, a gente vai, mesmo que o paciente fique triste, fique bravo no primeiro momento, a gente vai estar sempre suspendendo a cirurgia, tá? Outra coisa importante nesse processo de segurança é o jejum, né? Então, o paciente que vem fazer uma cirurgia eletiva, ele tem que estar em jejum. Quando ele passa no pré-anestésico, a gente orienta o tempo de jejum. Ele chegou lá, por algum motivo ele esqueceu, por algum motivo ele não entendeu e fez de forma errada, a gente vai lá e suspende o procedimento. Por quê? Porque se ele tiver com o estômago cheio, quando faz a indução, quando coloca ele para dormir, ele perde aquele reflexo de que se o alimento voltar, a gente tem quando a gente vomita, de jogar o alimento para fora. Sim. E esse alimento pode voltar e parar no pulmão. E se vai para o pulmão não foi feito para receber alimento. E isso é muito ácido, então pode fazer uma pneumonia grave, o paciente pode ir para UTI, pode até vir a óbito. Então a gente sempre está preocupado com todo esse desfecho. Então toda vez que o anestesista vai lá e ele suspende uma cirurgia, ele tem algum motivo para estar fazendo essa suspensão para segurança do paciente. Você deve agradecer, não ficar bravo, né, doutora? A gente entende. Às vezes o paciente fica bravo porque assim faz parte. Às vezes ele se preparou emocionalmente. Pegou licença no trabalho. Sim. Às vezes com criança, a gente vê a criança chega com febre, chega um pouquinho gripada, a mãe pediu aquele tempo de afastamento. Então às vezes tem sim. Esse falta de entendimento, mas a nossa prioridade sempre ali dentro vai ser a segurança do paciente. Então, toda vez que a gente precisar tomar um passo para garantir a segurança, a gente vai tomar. E aí depois a gente vai conversar direitinho, se a pessoa não entender, para tentar que ela entenda. Mas sempre na tentativa de proteger o paciente para você entrar bem no centro cirúrgico, mas sair ainda melhor do que você entrou, né? Perfeito. Então, as pessoas falam muito dessa preparação, né? Que é do jejum. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia, eu não posso comer e tal. Nem um copinho de água, por exemplo, tem gente que às vezes acorda de madrugada e acaba tomando um pouco de água. Isso também... Pode. A água, a gente tem assim, ele vai ser orientado durante o pré-anestésico, tá? Hoje, o protocolo que a gente tem, que a gente segue, que é o protocolo ERAS, a pessoa pode tomar água até 2 horas antes da cirurgia, tá? Mas isso ele é orientado na consulta pré-anestésica. Dependendo também do tipo da cirurgia que vai ser feita. Dependendo de outros fatores, se tem obesidade, se tem refluxo, isso pode mudar. Sim. Portanto, por isso que é importante a consulta pré-anestésica, porque ali ele vai receber essa orientação conforme o caso dele de forma individual. Perfeito. Então, sempre na hora que é feita essa consulta, que você faz aquele relatório, para a gente encerrar a parte da anestesia e nós partir agora para daí a acupuntura e também para os tratamentos de dor. Para quem está nos ouvindo, tem dúvidas, eu gostaria que agora, para a gente fechar essa parte, doutora, em relação à anestesia, que a senhora passasse mais ou menos como funciona da primeira consulta em relação que chegou aí na sala de um anestesista até a hora da cirurgia. O paciente ele vai chegar no médico dele, no cirurgião, vai receber o procedimento. O cirurgião já vai pedir os exames. Ele vai primeiro coletar esses exames, tá? Quando tem necessidade. Tem alguns pacientes que não têm, são mais jovens, cirurgias mais simples. Mas o cirurgião pedindo os exames, ele coleta os exames com o resultado de todos os exames, às vezes do cardiologista associado, aí ele vai fazer o último que vai fechar essa cadeia, vai ser o pré-anestésico. Aí ele vai para a consulta pré-anestésica, a gente vai avaliar se está tudo bem. Se nesses exames, tudo que ele colheu, a gente achar ainda que ficou faltando alguma coisa, tiver necessidade, a gente complementa. Para quê? Para que ele chegue no centro cirúrgico para operar e chegue lá dentro, não fale assim, tá faltando fazer esse eletro, vamos suspender. A gente quer preparar tudo isso para chegar lá dentro, a cirurgia acontecer, tá? Então a gente faz toda essa triagem. Fez essa triagem, fez o pré-anestésico, onde ele vai receber todas as orientações, o tipo de anestesia, o jejum, se tem necessidade de alguma coisa diferente, se ele pode continuar, às vezes, por exemplo, a dúvida que tem, eu tomo remédio para diabetes, para pressão, eu continuo tomando, eu paro o remédio, tem remédio que tem que continuar.
tem remédio que tem que parar. Então lá a gente vai poder fazer essa triagem e orientar o paciente. Fez tudo isso certinho, ele vai receber a liberação do pré-anestésico. Quando ele recebe essa liberação, ele volta no cirurgião, marca o dia, marca o horário e a gente vai se encontrar lá no centro cirúrgico. No centro cirúrgico ele vai entrar, a gente vai fazer o processo da anestesia, da cirurgia, estando tudo bem, uma cirurgia tranquila, que não tem necessidade de um cuidado mais intensivo, ele vai para a recuperação. Da recuperação, ele segue para o quarto ou segue para casa, também de acordo com o tipo de anestesia. Se tiver uma necessidade de um cuidado mais específico, a gente encaminha para UTI, tá? Aí, então assim, basicamente é esse o processo. Após a cirurgia que terminou, que fez tudo ali, o anestesista é o último médico a sair da sala? Ele é o último a sair da sala a sala cirúrgica, ela se estende para a recuperação pós-anestésica, tá? Enquanto o paciente está na recuperação pós-anestésica, ele está ali, a gente está observando se ele está com dor, se ele está com náusea, se ele está com vômito, se ele está com a pressão boa, se ele está hidratado, se ele está vomitando, se ele está com tremor. Então, é um período que ele fica ali de recuperação. Qual é esse período de recuperação? Depende do paciente para o paciente, tá? A gente tem uma média de 1 hora, 2 horas, mas pode ser 5 horas, pode ser meia hora, dependendo do procedimento, vai depender de como esse paciente está se recuperando. E ali ele tem a enfermagem e o anestesista dando suporte. Se tiver qualquer intercorrência nesse período, é o anestesista que vai dar o suporte. Estando tudo bem, da recuperação para casa ou pro leito, a gente vai ter os critérios de alta. Então, ele tem que ter comido, tem que ter feito xixi, ele tem que estar mexendo se for um bloqueio, ele tem que estar com a pressão boa, tem que estar consciente. Então, tem todos os critérios de alta. Quando ele está dentro dos critérios de alta, tá bem, aí a gente direciona ele para o setor que ele for seguir. Perfeito. Então, depois da cirurgia, normalmente que a gente fica naquela salinha de observação, sempre tem uma enfermeira e um médico anestesista passando por ali cuidando, para ver como é que está o paciente. Então, está sendo monitorado praticamente o tempo todo. Só depois que vai para o quarto é que daí fica só em função das enfermeiras e do médico cirurgião. Exatamente. E no quarto também sempre existe um médico que a gente chama de hospitalista, que ele também está andando, cuidando dos pacientes. Se tiver alguma intercorrência no quarto, esse hospitalista, ele tem a função de cuidar, dar esse primeiro atendimento até que a equipe seja acionada, né? Quanto maior o paciente, o risco do paciente, maior os cuidados também, né? Porque tem pacientes que você faz a cirurgia, vê que é tudo mais tranquilo, é mais rápido. Então, para quem está nos ouvindo, para entender um pouco em relação a todo esse processo. Exatamente. E aí, quando esse risco passa a ser um pouco maior, a cirurgia um pouco maior, é aquele paciente que a gente vai encaminhar para a UTI, né? Se tiver necessidade. A UTI não quer dizer que o paciente esteja ruim, ou que a cirurgia foi ruim, ou que o estado dele é grave. A UTI quer dizer que naquele momento o paciente precisa de um cuidado mais especializado, mais individual. Então, ele precisa de um cuidado mais de perto, uma pressão que tem que ser vista mais vezes, uma monitorização cardíaca mais de perto, uma hidratação mais de perto. Então, nem todo paciente que vai para a UTI é um paciente que esteja entubado, que esteja inconsciente. Às vezes o paciente está acordado, às vezes o paciente está bem, assim, clinicamente, mas eles têm uma chance maior de descompensar. E a gente não quer que isso aconteça lá no bloco. Então, a gente mantém ele, nem que for 12 horas na UTI, que é o período, às vezes, de maior risco, para depois encaminhar ele para o quarto. Então, a gente sempre tem que explicar isso para o paciente. UTI não é sinônimo de, eu tô ruim, ou a minha cirurgia não foi bem, deu ruim a minha cirurgia. Não é exatamente isso, é um cuidado maior para não ter um desdobramento ruim, né? Exatamente. Perfeito, doutora. Agora são 8 horas e 52 minutos. Olha, estão quase chegando no final, mas nós temos que falar um pouquinho sobre a acupuntura e também o tratamento da dor. Como que funciona esse tratamento da dor? Para que é indicado e para quem é indicado? Hoje a dor, ela passou a ser uma área de atuação, né? Todo mundo que tem qualquer tipo de dor, de fibromialgia, dor na coluna, artrose, cefaleias primárias, dores viscerais, endometriose,
a gente consegue abranger vários tratamentos em várias patologias, principalmente nas patologias crônicas, né? A dor crônica é aquela que ela já existe há mais de 3 meses, ela permanece no paciente há mais de 3 meses. Esse tipo de dor, a gente já consegue inserir vários tipos de tratamento. A gente começa desde o tratamento primário, que seria o tratamento medicamentoso, o tratamento com fisioterapia, com exercício físico, e vai acompanhando a evolução desse paciente conforme a necessidade. Eu preciso fazer algum procedimento de intervenção, eu preciso trabalhar com alguma técnica cirúrgica. Então, a gente vai evoluindo o quadro desse paciente e direcionando. Eu sempre falo assim, que o médico de dor, na dor, a gente nunca trabalha sozinho. A dor, ela é multidisciplinar. E eu vejo o médico de dor como se ele fosse o maestro de uma orquestra, sabe? É o médico que vai tomar conta daquele paciente. Eu vou precisar do neurologista, eu vou precisar do reumato, eu vou precisar do ortopedista, e a gente vai do psiquiatra, do psicólogo, do fisioterapeuta, da terapia ocupacional. Então, é uma grande orquestra e precisa que alguém fique no centro para ir conduzindo e regendo essa equipe, né? E a gente vai trabalhando dessa forma. Então, é uma especialidade ainda recente, mas que a tendência é crescer cada vez mais, porque a nossa população está cada vez envelhecendo mais, com mais dor, vivendo mais também, né? Antigamente a gente tinha até mesmo, hoje a gente vê, por exemplo, o paciente faz uma cirurgia oncológica, faz um tratamento para o câncer. Antigamente ele tinha um desfecho ruim, falava, tem câncer, sinal de que ia a óbito. Hoje não, ele consegue sobreviver e às vezes fica com uma dor crônica depois do tratamento. Então, a população de forma geral, a gente, de todo quanto é lugar, começa a surgir pacientes com dores crônicas, né? E aí o médico da dor vem para poder fazer esses cuidados com esse paciente. Até mesmo porque às vezes você procura um profissional, ele vai tratar ali, depois não passa, você acaba às vezes até desistindo, eu não tenho jeito mesmo, acaba ficando com aquela dor e passam 2 meses, 3 meses, então isso realmente depois dos 3 meses é crônica. E agora tem uma especialidade para cuidar disso. Dentro da sua especialidade, hoje no seu consultório, que tipo de procura a senhora mais tem no seu consultório? De dor, em relação à dor? Eu vejo que hoje a maior incidência de dor que a gente tem, não só no Brasil, no mundo todo, são as lombalgias, né? São as dores nas costas. Mas hoje vem crescendo muito também a cervicobraquialgia, que é a dor nessa parte da coluna, do pescoço, pegando o braço. Pelo uso do celular, pela má postura que a gente leva no dia a dia, a gente vê que hoje em dia a dor cervical... de ficar isso, associada com a dor no ombro, é uma dor crônica que tem crescido muito, que tem ocupado bastante espaço no consultório de dor. Mas a nível de incidência mundial, a dor que mais afasta, que mais gasta dinheiro, porque assim, tudo isso, o paciente para de trabalhar, o paciente vai para o hospital tomar remédio todo dia. Sim. Então tudo isso, além de um problema social, é um problema socioeconômico, porque você vem o afastamento do INSS, vem o afastamento da função dele, o afastamento familiar. Então a lombalgia, que é a dor nas costas, dor na coluna, aquela dor do ciático que o paciente fala, sim. Ela ainda é hoje a maior causa de dor mundial, não só no Brasil. Olha só, e para quem está só nos ouvindo, não está nos assistindo, a doutora estava falando dessa dor que vem do pescoço e desce no ombro, né? Devido ao excesso, muitas vezes, de uso de celular, porque a gente pega o celular, a gente nunca ergue o celular, a gente baixa a cabeça. Celular, computador, o trabalho mesmo, né? Você não senta corretamente, a postura. Então, eu sempre explico para o paciente de dor, é muito difícil você ter um fator causando aquela dor. Geralmente é a soma de tudo. E sim. Quando a gente vai trabalhar isso, a gente tem que trabalhar a mudança do estilo de vida, né? Porque nem sempre, o paciente sempre me procura querendo um remédio para tratar a dor. E o que menos trata a dor é o remédio. Então, a gente só se livrar da dor, né? O remédio, ele vai funcionar como se fosse um amparo, uma muleta para ele conseguir mudar o estilo de vida, para ele fazer uma fisioterapia, um exercício físico,
arrumar o sono, porque muitas vezes esse paciente não dorme, esse paciente dorme mal, e tudo isso vai aumentando esse quadro de dor, vira um ciclo vicioso, uma coisa vai alimentando a outra. Então é sempre importante essa mudança, a gente fala sempre na dor em alinhar a expectativa. Então é o que o paciente quer e o que ele precisa fazer e o que ele vai conseguir. Então essa, para mim, é a parte mais difícil do tratamento da dor, porque não existe um remédio, eu tenho uma dor crônica e eu vou tomar esse remédio vai me curar, ele é milagroso. Ele pode até trazer um benefício importante num período curto de tempo. No primeiro, segundo mês você tem aquela resposta, depois retorna os sintomas. Então a gente tem que fazer sim essa mudança de estilo de vida. É a causa, né? O que causa aquela dor. Né? Isso vai entrar desde o que o paciente, como ele vive, como ele dorme, como ele come, tá? Hoje a gente tem, assim, uma alimentação horrível, a gente já sabe que a parte nutricional é fundamental no tratamento da dor. A gente tem que mudar, a gente fala assim, tem que preparar o terreno para esse paciente. Se ele tiver um paciente inflamado, um paciente cheio de reações, de enzimas inflamatórias no corpo, ele vai ter uma resposta ruim a qualquer tratamento. Então a gente tem que começar lá na base, e isso dá trabalho, né? Isso não é uma coisa fácil, nem para o paciente, nem porque primeiro que a resposta não vem rápida. Sim. Não é assim, tomei o remédio e tô curado, igual na dor aguda. E segundo, porque sim, tem que ter essa conscientização de mudança de paradigma mesmo. Eu tenho que comer melhor, eu tenho que dormir melhor e eu tenho que fazer exercício físico. Se eu me comprometer a fazer essas 3 coisas, aí o que vier de apoio vai me ajudar a melhorar. Agora, se eu não fizer essas 3 coisas, dificilmente eu vou ter uma resposta. E aí eu acho que está o segredo do viver melhor e se cuidar, e que os tratamentos que você vai fazer vai ter resultado. Olha a audiência, de todos os médicos que eu já conversei, de A a Z, todos dizem alimentação, sono e treinar, qualidade de vida, fazer um tipo de exercício, que isso é que vai fazer até mesmo que o tratamento dê resultado, né, doutor? Exatamente. Se não tiver essa base, você vai estar construindo em cima de areia, né? Daqui a pouco vai desmanchar tudo, tudo que você construiu cai. Então você tem que fazer a base, e a base é esses 3 pilares. E a entender também, o entendimento, né, que é individual. Não é porque a minha vizinha fez, aquela blogueira famosa está fazendo, que isso vai ter o mesmo resultado em mim. Então, o começo são os 3 pilares. Exatamente. Né? E aí a gente escuta muito assim, eu tenho dor e não posso fazer exercício. É muito difícil você não ter um exercício que você possa fazer. Talvez você não possa fazer, você tem um problema no ombro, você não possa jogar beach tênis. Sim. Mas você vai poder fazer uma hidroginástica, você vai poder fazer um pilates. Então, é adequar esse quadro para a parte individual que você falou. Não tem a ver com a vizinha, não tem a ver... A medicação, uma tomou, foi ótimo. Para ela foi ótimo, para você não pode não servir. Então, tem que fazer, sim, esse tratamento individualizado. É como você quer uma roupa para você, sob medida, você vai lá no alfaiate e vai cortar, vai fazer aquele terno para você, vai fazer um vestido de festa para você. O tratamento também é assim, as pessoas têm que entender, né? Porque a gente sempre diz, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? De, querer tratar, olha, tô tomando tal remédio, tu toma que tu vai ficar bem, porque não é bem assim que funciona, né, doutora? Mas vamos falar um pouquinho em relação à acupuntura. Para quem é indicado a acupuntura e como que funciona? Eu falo que a acupuntura, ela é bem eclética, né? Ela é indicada para todo mundo. Do bebezinho ao senhorzinho que já está... Não tem uma contraindicação, tá? Não tem contraindicação. Ela não tem. A gente vai trabalhar com a acupuntura tanto para tratamento como para prevenção. Então, você pode usar naquela paciente que está gestante, que está com dor nas costas. A gestante, a gente tem um grande problema porque a gente não pode usar quase nada de medicação, né? Por causa de má formação em bebê, essas coisas. Então, ela ajuda bastante nesse paciente. Ela ajuda bastante... no paciente que tem dor, ela ajuda bastante naquele paciente que é ansioso, ela ajuda bastante no paciente que quer engravidar, né? Então, assim, onde você procurar, você consegue encaixar a acupuntura. Ela restabelece os nossos padrões funcionais. Então, a maior contraindicação que eu vejo da acupuntura
é o paciente que tem medo de agulha, mas não é uma contraindicação absoluta, porque eu tenho pacientes que tinham pânico e eles chegaram e a gente começava a consulta fazendo uma agulhinha e hoje a gente já consegue fazer tudo e o paciente tolera, porque ele vê que a gente vai ganhando aquele pânico devagarzinho. Mesmo para quem tem pânico, hoje em dia existe a acupuntura com laser, né? A gente pode fazer sem agulha. Então, através do feixe de luz, nos pontos de acupuntura, a gente pode fazer a laser acupuntura. Então, também tem, então, até para quem tem pânico de agulha, a gente já não tem mais essa contraindicação. A agulha da acupuntura nem dói, né, doutora? A dor é relativa, né? Eu ia né? perguntar sobre a dor. Como identificar para que dor para um e para outro? Por que tem gente que é mais resistente e outro menos? A gente tem a Sociedade Mundial de Estudo da Dor, né? E ela mesma, a definição de dor é isso. É uma experiência individual e subjetiva descrita como. Então, o que você falar para mim que você está sentindo, eu como médica da dor, eu tenho que aceitar e levar aquilo a sério, tá? Então não adianta, é cultural, porque se você pega um chinês, ele consegue pegar uma agulha de acupuntura, passar do punho e atravessar o outro lado e para ele tá tudo bem. Sim. Se você fizer isso aqui no consultório no Brasil, eles vão falar, nossa, meu Deus, essa médica é louca. Não, mas a cultura vai desmaiar, sim, a cultura é cultural. Os indianos, eles deitam em cima de prego, então não tem problema. Então, mas a gente tem que respeitar cada cultura de cada povo, respeitar esse nível de dor e devagarzinho, ir acelerando e avançando conforme a necessidade, né? Mas você tem como começar para todo mundo, não tem... desde que você tenha uma vontade de fazer acupuntura, para tudo a gente tem uma indicação. Até mesmo porque ela fortifica, a gente consegue trabalhar na imunidade. Eu não tenho nada, mas eu quero melhorar a minha imunidade. Existem os pontos que a gente trabalha para a imunidade. Então, basta você ter vontade de conhecer, aí procurar e fazer a consulta, né? A primeira consulta. A acupuntura médica, ela não precisa que seja indicada por outro médico, então o paciente tem essa procura espontânea, tá? Ele pode ir no consultório, eu quero marcar uma consulta de acupuntura, e aí vai marcar, ele não precisa que um outro médico indique, isso é uma dúvida que a gente tem também constante, então ele vai lá e fala, quero marcar consulta de acupuntura, vai ser marcado. Vai ser feita uma entrevista, uma consulta, e aí direcionado o tratamento. E é indicado para todos os tipos de dores? Para todos os tipos de dores. Então, a gente trata bastante, eu trato todos os meus pacientes, praticamente, eles acabam fazendo acupuntura. Ele entra nessa base, igual a fisioterapia, tá? Ele trabalha bastante as dores miofaciais, que são as dores musculares, as dores que fazem pontinhos, gatilhos. A acupuntura trabalha muito bem para liberação, melhor até do que a medicação, tá? Então ela faz essa liberação miofacial de forma importante. Então, eu falo assim, para dor não existe um tratamento melhor ou pior, existe o conjunto dos tratamentos. Então, a gente precisa associar tudo. Então, o que é melhor, a fisioterapia ou a acupuntura? Os dois. Tá? Quando eu associo os dois, eu tenho uma resposta melhor. O que é melhor? O remédio, o remédio, ele vem, é que eu te disse, ele vem como, às vezes o paciente está com tanta dor que ele não consegue fazer uma fisioterapia bem feita. Então, num primeiro momento, eu entro com o remédio, eu entro com a acupuntura, eu resgato esse paciente para que ele possa ir para a fisioterapia, tá? Então, sempre ele vai ter. Às vezes, ele está tão abalado de forma emocional que ele precisa, sim, ir para a psicoterapia. Isso faz parte do tratamento. Ele precisa equilibrar a parte emocional dele, porque já é comprovado que a dor, ela está totalmente... Não é que a dor é psicológica, mas que o psicológico influencia na dor. E fica afetado. Fica afetado. Então, uma coisa vai alimentando, é uma retroalimentação. Uma coisa alimenta a outra e a gente tem que correr atrás de tudo para poder ter essa
melhora global. Por isso que na hora, quando eu falei que a gente ia falar de dor, que eu falei que tem pessoas que vão para centros espíritas, né? Porque dizem, olha, essa dor já não é mais humana, não pode ser. Meu marido está dizendo que eu tô louca, meu colega de trabalho está dizendo que eu tô insuportável, porque essa dor, eu sempre tô reclamando dessa dor. Então, né? Porque realmente tá ali, é crônica, já dói tanto, que tá até com já o seu psicológico abalado, né? Sim, doutora? E é difícil, quando você tem uma dor exposta, você fez uma fratura, você fez uma cirurgia e você tem uma cicatriz. Você tem sobre isso. Tem gente, eu fiz uma cirurgia, mas me dói tanto onde que eu fiz a cirurgia, o tempo fechou e tá me doendo. Então, quando você tem uma coisa que o outro vê, é mais fácil, né? Quando você tem uma dor, tipo uma fibromialgia, a fibromialgia não tem nada físico, não tem uma ferida, e é uma dor incapacitante. Então é difícil para as outras pessoas mensurar e acreditar naquela pessoa. E outra coisa que a gente vê bastante na dor crônica é a falta de compreensão. Não é? A pessoa fala assim, você está aqui, você queixa de dor, mas amanhã você está no shopping. Aí a pessoa estiver lá no shopping, e aí os pacientes chegam, olha lá, para vir no shopping ela não tem dor. Mas para fazer tal coisa ela tem dor. Então o paciente sofre todo esse tipo de preconceito, sofre todo esse tipo de... Então ele, além de ter dor, um momento que ele não está com dor, ele não tem direito nem ao lazer, né? Nem você fica trancado dentro de casa porque você tem dor. Então é um paciente que sofre muito, né? Então é um paciente que a gente mais precisa de todo esse trabalho multidisciplinar. Perfeito. Para quem quer marcar uma consulta, quem quer conhecer um pouco mais da doutora Francine, aonde a encontra? A gente tem um centro que trabalha com a dor, que é na Clínica Sense, e sou eu, mais alguns profissionais que trabalhamos com a dor, doutor Marcelo, doutora Taína, doutor Alexandre, doutora Andréia, doutora Janaína. Então, a gente está ali, quem precisar pode agendar consulta lá com qualquer um de nós, vão ser todos bem acolhidos, né? E a gente vai tentar fazer o melhor possível e fazer o diagnóstico e trabalhando junto conforme a necessidade de cada paciente. A gente fica de portas abertas para receber quem precisar. Tem rede social? Tem sim. Clínica Ascense. Clínica Sense. Ascense. Clínica Ascense. Então tem aí no Instagram e no Facebook. E também a doutora está nas redes também. Tem conteúdo bem interessante lá na rede da doutora. Qual é, doutora? Eu tenho um Instagram que está como doutora Francine Dor. Francine Dor. Pronto, não tem erro, muito fácil de encontrá-la. Doutora, que alegria, que prazer conversar. Ficou muita coisa para a gente conversar. Vamos ter que marcar mais vezes para a doutora voltar aqui para a gente conversar. Com certeza, fico à disposição. Sempre que vocês precisarem, a gente faz um bate-papo. Obrigada, doutora. Eu desejo de um bom final de semana. É mãe? A senhora é mãe, doutora? Eu sou mãe. Então, feliz Dias das Mães para a senhora já antecipado, que eu tenho certeza que a senhora é mãe, é uma mãe maravilhosa e ainda cuida da dor de todo mundo. Com certeza. A dor tem um monte de filho, né? Eu falo que fica sendo todos os filhos da gente. Obrigada e feliz Dia das Mães para todas as mães que estão escutando. Isso aí, obrigada, doutora. Então, esse foi o bate-papo de hoje. A nossa convidada foi a doutora Francine Ubrich. É isso, doutora? Ubrich? Isso, Ubrich. Ubrich é anestesista, trabalha é acupunturista e também na área de atuação do tratamento de dor. Para você que esteve conosco, só escutou um pedacinho, não conseguiu ouvir o resto da nossa entrevista, ou não conseguiu pegar do início, ou lá no início e depois não conseguiu assistir até o final, vai ficar gravado aí nas nossas redes sociais, no YouTube e também depois lá no nosso portal de notícias. Muito obrigada pela audiência, eu desejo de um feliz Dia das Mães e também para todos que estão em nossa companhia, um bom final de semana. Fiquem com Deus, tchau.